Bom dia, bom dia, bom dia, minha galerinha! Como é que nós estamos aí? Segunda-feira, professor, estamos aqui firmes e fortes. Com certeza, todo mundo já sabia. Eu estava avisando para vocês, já tinha umas 2 semanas nas redes sociais, no nosso Twitter, a coisa estava bombando. Você sabia que nós íamos mandar nosso horário hoje, dia 25. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sabia que vocês estão aí conosco. Um grande abraço virtual para todos. Já estou aqui do lado da professora Liege, que já ela vai começar com uma aula maravilhosa, surpresa. Vou deixar para ela falar isso aí para vocês, tá bom? Pessoal, vamos reforçando nossos recados. Vocês perceberam que o nosso dia mudou. Eu já tinha falado isso com vocês há algum tempo, mas eu reforço com vocês que eu adoro vocês. Segunda e quarta agora vai ser nosso ao vivo. Você vai se acostumando com a nossa programação, ela vai sendo mantida, só que segunda e quarta ao vivo, de 9 às 12. Nesse mesmo momento, se você conhece alguém que não está conseguindo pegar pela TV Justiça, o que você vai fazer? Você vai avisar para essa pessoa que lá no canal 24 da TV Gênesis também está reproduzindo o nosso programa aqui. Então, está no mesmo momento, de 9 às 12. E outra questão, se a internet estiver funcionando, está tudo redondinha, corre para lá, para o YouTube da TV Justiça. O YouTube da TV Justiça também está transmitindo a gente ao vivaço. Olha que gostoso isso. Vamos para lá. Bem, pegou essa questão toda, informações. 2 twitters bacanas para vocês se informarem sempre. O @Escola em Casa DF, corre para o Twitter, se inscreva lá, ative a notificação. Toda vez que a gente mandar uma mensagem, colocar alguma coisa nova lá, você vai ficar sabendo. Outro é o nosso daqui, da TV Justiça, @TV Justiça. Corre lá também, se inscreva nesse Twitter, várias informações lá. Porém, se você perdeu alguma coisa, escapuliu, acordou tarde, queria assistir todas as aulas, não deu tempo, avisa para aquele colega seu que à tarde, a partir das 13 horas, nós estamos com a reprise desse programa nosso, a partir das 13 às 16, na TV União, canal 11. Vai para lá também. Ou, se você quer, eu quero revisar. Adorei a aula da professora Liege aqui, estou doido para revisar às 13. Então, 13 horas em ponto, TV União, reprise lá para vocês. Bem, tudo informado? Não posso esquecer que vocês também têm a opção do YouTube do Escola em Casa DF. Corre lá no YouTube da Escola em Casa DF, que lá vai estar acontecendo também as nossas aulas, porém gravadas. Da semana passada, retrasada, o pessoal deixou todas as aulas lá disponíveis para vocês. Então tem muita coisa legal, dá para você acompanhar tudo. Educa DF também é outra opção que você pode estar curtindo, tanto no YouTube quanto no próprio site, tá bom? Várias informações? Fica tranquilo, porque lembre-se que eu vou estar voltando aqui para falar com vocês de novo sobre tudo isso, cada intervalo de cada aula. Aquele tempo que você corre no banheiro, aquele tempo que você toma uma aguinha e vem comigo aqui de novo. Bem, vamos deixar de conversa, né, professor? Bora deixar de conversa. Agora vamos aprender artes, um tom diferenciado com a professora Liege, lá do 74 de Sobradinho. Professora, é com você. Obrigada. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de música. Muito obrigada, TV Justiça. Um abraço especial, forte para o SED4, aquela galera da direção que está fazendo toda a diferença. Muita qualidade nas nossas aulas é o que a gente busca. Galera, aqui com vocês hoje, essa aula de música vai ser o seguinte. A aula é para primeiro ano, mas eu vou dar 5 segundos, pega o celular, chama todos os amigos. Coloca o áudio aí para gravar, que eu vou mandar um áudio para os amigos. Vai lá, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, gravando. Áudio aí para os amigos. Amigo, do 2º, 3º ano, todo mundo assiste essa aula. Por quê? Porque ela funciona do 1º ao 3º ano, cai no Enem com certeza. Isso aqui é matéria de página, vestibular, de tudo. Então, vamos lá, que a aula hoje vale para todo mundo. Elementos da linguagem musical. Mas, para a gente chegar em elementos da linguagem musical, a gente vai passar por alguns conceitos antes. Vamos tranquilo? Passa para mim, por favor. O que é música? Que pergunta é essa, professora? Todo mundo sabe o que é música, a gente escuta música todo dia. Eu sei que tem alguns que já acordaram e já escutaram música hoje. E ainda não são nem 10 da manhã, mas já escutaram música. Quando eu pergunto o que é música, o que vem na cabeça de vocês? Qual que é a resposta? Como responder isso? E aí eu vou falar mais ou menos baseado em algumas experiências que eu tenho de sala de aula. Alguns respondem assim, música é um som bonito, música é a arte,
música é uma linguagem, coisa que a gente gosta. Vamos tentar chegar num conceito? Vamos ver o que é música? Passa para mim. Aí a gente vai fazer uma experiência. E a experiência vai funcionar o seguinte, a galera que está aqui, né? A galera parece um monte de gente, não tem um monte de gente, é para eu me sentir com plateia, entendeu? O pessoal que está aqui no estúdio vai ajudar nessa experiência musical. Funciona assim, 0 não é música. 0, eu acho que, ó, não é nada musical. E aí, você pode mudar de opinião a qualquer momento, porque a vida é assim, a gente muda de opinião mesmo, não tem problema. Quando você achar assim, olha, não é música, mas, sei lá, tem alguma coisa interessante. Você coloca 1, mais ou menos, 2, não, me parece música, 3. Agora, se você já de cara escuta e fala bem assim, isso com certeza é música, você já começa com 5. Então, 0, nada musical, 5 é música, beleza? Vamos acompanhar aqui, então, tá? Vamos lá na música. Pode colocar aí que vai tocar. E aí, qual é a resposta de vocês? 0, 5, música pra caramba? Normalmente, no começo, eu não sei se vocês aumentaram o volume da TV, mas em sala de aula funciona assim, eu coloco, e aí os meninos olham pra mim e falam bem assim, professor, não tá tocando nada, não tô ouvindo. E falam, não é música. Só que começam a escutar, começam a perceber alguma coisa, e aquele que começou no 0, de repente, vira 5. Eu passo por essa experiência em sala. Vocês fizeram desse jeito em casa? Como é que foi a experiência de vocês? Vamos para o próximo, para a gente definir isso bem legal? O próximo slide. E aí, a gente vai chegando num conceito, e eu trouxe um conceito mais ou menos que se forma em sala de aula. Vê se você está comigo nesse conceito. Um conjunto de sons e silêncios que, organizados ao longo do tempo, soam de maneira agradável aos ouvidos. Um conjunto de sons e silêncios. Ah, e essa palavra som é importante, porque lá naquela hora que a gente está assim, ah, não estou escutando nada, não tô ouvindo, então não é música, tá no 0, é porque não tem som. Então, um conjunto de sons e silêncios que organizados, não é uma coisa aleatória, é tudo bonitinho, organizados ao longo do tempo, soam de maneira agradável aos ouvidos. A gente tem um baita problema com esse conceito aqui, sabiam? Porque, olha só, essa história do agradável aos ouvidos, a gente tem um problema estético. Lembra daquela frase que fala bem assim, sei lá, bonito, né? Aos olhos de quem vê? O que é bonito para mim, pode ser que não seja bonito para o professor Otoniel, que estava aqui com a gente agora há pouco, né? Pode ser que ele ache feio, que ele fale bem assim, isso aí é cafona. Olha a palavra que eu uso, vocês nem sabem o que é cafona, né? É brega, sabe? Então, assim, essa questão da beleza, essa questão do padrão estético, ela é meio complicada. Aí você está escutando sua música, você está lá no batidão, você está no funk, no sertanejo, no pagode, curtindo pra caramba. Seu pai chega para você e fala bem assim, isso não é música. Nossa, música era no meu tempo, música era o que eu ouvia. Porque para ele, aquilo que você está ouvindo não é agradável. Mas é agradável para você. E quando o meu conceito fala que é um conjunto de sons e silêncios que, organizados ao longo do tempo, soam de maneira agradável aos ouvidos, eu começo a ter um problema conceitual, porque para mim é música, mas para o meu pai não é música. E aí, o que acontece? Vamos passar aqui, por favor? Acontece que esse conceito não nos atende. Acontece que esse conceito não funciona mais para a gente, porque ao longo do tempo, esse padrão estético, ele muda. A arte muda com o tempo. Lembram da aula lá do 3º ano? Professora, eu sou do 1º, não assisti essa aula. Assiste lá, tá no YouTube, né? Dá para achar essa aula e vale a pena para 1º ano também. Procura lá a aula passada, né? Que eu dei lá de música para 3º ano. Próximo. Aí vamos para a história do agradável de novo. Ouçam essa música do John Cage, mas é o seguinte, presta atenção antes.
A gente vai fazer mais uma experiência. Quem já foi em um concerto? Quem já foi no teatro assistir? É uma experiência fenomenal e dá para ter essa experiência agora do sofá de casa, porque com esse monte de live dá para isso acontecer. Imaginem, o John Cage, ele já faleceu, ele morreu em 1992, tem bastante tempo, vocês não eram nem nascidos quando ele morreu. Mas a gente vai imaginar que ele ainda estava vivo, tá bom? E nós resolvemos, então, assistir um concerto do John Cage. Carteirinha de estudante, a gente pagou meia para assistir esse concerto, valeu a pena todo o esforço. Chegamos na sala de concerto, sentamos no nosso lugarzinho para ver essa apresentação. Vamos lá? Pode colocar. E aí, foi agradável para você essa experiência? Professor, eu paguei por isso, mesmo tendo sido meia entrada. Ah, não valeu a pena não. 4h33. A gente escutou o primeiro e o segundo movimento da obra, escutamos duas partes das três que ela tem 3 movimentos, e é exatamente isso que nós escutamos. Gostaram da experiência? Acharam que valeu a pena? Isso foi agradável aos ouvidos de vocês? Algumas pessoas não gostam muito, né? Vamos passar o slide para a gente entender o que está acontecendo aqui. O John Cage, ele vem ressignificar o nosso conceito de música. A gente entende que o som é uma parte importante da música. E agora, lá no seu caderninho, você tem o igual do professor Otoniel, não tem? A gente vai fazer uma espécie de um mapa, tá bom? Então, vamos começar lá no caderninho. A nossa pergunta, ele está me mostrando ali no fundo, o caderninho da capa vermelha, está anotando tudo, a caneta está ali do lado. Você vai colocar lá, o que é música? Que foi a nossa primeira pergunta. Aí você vai fazer uma setinha e colocar bem assim, som. Porque a matéria-prima da música é o som. Eu só tenho música se eu tiver som. Ah, então beleza, então o conceito de música é som. Nem todo som é música, embora toda música tenha o som. O nosso som, ele se divide em 2 tipos de som. Um som que eu chamo de ruído. O que é ruído? É o barulho. Ele não tem uma frequência definida. É uma porta que bate, é uma caneta que cai no chão, é uma garrafinha de água na hora que eu estou abrindo. Isso é o ruído. São os sons que eles vão acontecendo de maneira aleatória. E a gente tem um som que é uma nota musical. Ele tem uma frequência definida, é uma onda que se propaga no ar. E o professor Paulo Roberto deu uma aula sobre isso no 2º ano. Não assisti também, que eu sou do 1º. Vai ser o quê? Vai correr lá e assistir essa aula também, porque vale a pena. Então, a gente tem esses 2 tipos. Ah, agora eu entendi. Então, a nota musical é o som que é música e o ruído é o som que não é música. Opa, não falei isso. Eu só falei que o som ele se divide em 2 tipos, em ruído e nota musical. E o ruído também pode estar na música. Nunca ouvi ruído em música. Será que não? Vamos passar para o próximo slide? Ouçam essa música agora.
só esse pedacinho aqui de música, né? Uma música de um grupo americano chamado Stomp. Eles trabalham com sucata, com o que a gente chama de lixo, eles chamam de sucata, vão lá e fazem música com objetos do dia a dia, do cotidiano. Aqui eles trabalharam com vassoura. Aquela primeira música que nós ouvimos também era desse grupo, tá bom? E aí, vamos pensar aqui no seguinte, mas aqui estava tudo organizado. Então, eu concordo que seja música, são ruídos, porque eu não tenho as notas definidas. Eu não escuto um dó, um ré, um mi, né? Eles usam os pés ali batendo no chão, as vassouras. Então, são realmente ruídos, mas eu tenho um ritmo organizado. Então, é música. Mas aquela outra professora do John Cage não tinha música. O cara não tocou nada. Até eu fazia aquilo. Eu chegava lá, apertava um botão, fechava, abria o piano. O John Cage ele vem ressignificar para a gente justamente esse conceito. Qual que é a ideia do John Cage, então, quando ele trabalha com aquilo ali? Música, eu tenho que ter som, que é a matéria-prima. Eu tinha a produção de som ali naquele espaço com o John Cage. Ele abre o piano, ele fecha o piano, pá! Barulho, ruído, pip! Começa a marcar o tempo. Alguém que não tinha carteirinha estudante, que ao invés de pagar meia entrada, pagou inteira, chega lá e fala bem assim, vim aqui para ouvir isso, começa a ficar nervoso, né? Naquele espaço, a gente tem o quê? Tem uma criança que vai junto com o pai e fala bem assim, pai, não vai começar não? Na hora que a criança fala, quem é que está atrás da criança? Você. O adolescente que tem crise de riso no momento que não pode rir, até fazer barulho de porquinho, sabe? Quando faz, você não consegue mais parar de rir. Eu tenho som acontecendo ali naquele espaço todo. O som está presente. São ruídos, são barulhos que acontecem ali. E como foi que o John Cage transformou isso em música? Eu ainda não entendi, porque esses barulhos fazem parte do dia a dia. Aí a gente vai chegar nisso agora. Pode passar para mim, por favor? A gente separa o nosso som, que ele pode ser ruído e nota musical, em mais duas subclassificações. O som que não é musical e o som que é musical. O som não musical, perdão, é a nossa conversa, são os ruídos urbanos, uma sirene de carro de polícia também, mas uma sirene de carro de polícia é um som organizado ao longo do tempo, mas é um aviso sonoro, abre passagem, eu preciso passar, se a gente pensar no trânsito, né? E o som musical, como que ele se organiza? Ele é produzido a partir de uma ideia intelectual ou uma intenção musical. O John Cage, quando ele chegou ali para a gente e falou o seguinte, olha, aqui nesse espaço tem produção sonora, vai ter som. É o som do piano que fecha, que abre, é o pi do cronômetro marcando o tempo de 4 minutos e 33 segundos, é o som do público da plateia, são os sons externos que fazem parte dali, o som existe. A minha ideia intelectual, a minha intenção musical é, então, transformar esses sons que são produzidos aleatoriamente em música. Aí está, então, a intenção musical do John Cage. E aí, será que eu posso transformar um som não musical em um som musical? Como, por exemplo, uma sirene de carro de polícia? A intenção musical é quem é responsável por isso. E aí eu tenho um áudio bem aqui curtinho. Vamos lá escutar. Mão na cabeça! Eu nem conheço muito bem essa música. Eu peguei ela porque ela tinha exatamente o que eu queria. Conseguiram ouvir sirene de carro de polícia na música? O que não era um som musical, a minha ideia intelectual, a minha intenção musical transformou ele em um som musical. Mas, professora, essa questão de ideia intelectual, como que funciona isso? Vamos avançar, então, para ficar mais claro. O seu mapa, né, que você está fazendo lá suas anotações, você já colocou o que é música, som. O som se separa em ruído e em nota musical. Tanto o ruído quanto a nota musical fazem parte da música. O som não musical é aquele som cotidiano. O som musical é aquele produzido a partir de uma ideia intelectual. A ideia intelectual, essa intenção musical, ela seleciona, ela ordena e ela dá sentido ao som. E como que vai fazer isso? Eu tenho mais uma informação aqui, pode passar?
bem aqui do ladinho, manipulando os parâmetros dos sons que o professor Paulo já falou pra gente naquela aula do segundo ano que você vai assistir logo depois, né? À tarde, porque você já está assistindo agora, depois tem outras aulas importantes para assistir. Então, o que vai acontecer aqui? Essa seleção que vem a partir da manipulação dos parâmetros dos sons. Eu vou escolher, então, que vai ser um violino. O meu instrumento vai ser um violino, ele vai tocar uma melodia, o ritmo vai ser dessa maneira. E aí eu começo, então, a dar sentido, eu manipulo. Aquela sirene de carro de polícia, que era um aviso sonoro, ela ganha sentido por meio dessa intenção musical. O cara selecionou, o compositor da música foi lá e selecionou, eu quero sirene de carro de polícia na minha música. Ele colocou num momento específico e ele deu um sentido musical a ela. Ah, eu continuo sem entender a música lá do John Cage, porque ele não tocou nada, professora. Mas ele estava justamente ressignificando isso. Ele estava justamente falando pra gente o seguinte, olha, os sons que aqui surgirem, que aqui forem tocados, né, que eu consegui ouvir aqui, eles vão se transformar em música. Ele selecionou? Selecionou. Ele falou que eram sons do ambiente. Ele deu ordem? Não, porque faz parte de uma estética contemporânea, da música aleatória, que a gente não tem muito domínio sobre ela. E a gente falou sobre essa estética naquela aula passada, onde foi um resumão da história da música ocidental. Mas ele deu sentido, ele deu significado, justamente para falar para a gente esse novo conceito de música que a gente já vai chegar lá nele. Professora, não estou lembrando muito bem o que são esses parâmetros dos sons que você falou. Vamos ver isso bem rapidinho, então? Ah, desculpa. A gente tem um resumo aqui para entender, então, o nosso conceito. O que é música depois de tudo isso que a gente trabalhou? É uma forma de arte, música é arte, que se constitui na combinação de vários sons, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Essas informações são importantes e ajudam a gente a entender o que é música. Então, é uma forma de arte constituída por som, que é a matéria-prima, que parte de uma pré-organização, que vem com aquela intenção musical. Pode passar. Deu para entender esse resumo? Tranquilo? Aqueles parâmetros dos sons que eu falei, né, que são manipulados. O professor Paulo falou sobre isso, eu vou retomar com vocês, né, mas vale a pena ouvir a aula dele. São 4. São propriedades físicas do som, porque música, matemática, música e física, ó, são tudo amiguinha, do ladinho, né? A altura me fala se um som é agudo ou grave. Aí eu tenho aqui 2 notinhas musicais, né? A que está mais embaixo é mais grave, a que está mais em cima é mais agudo. A duração, ela me fala se um som é mais longo ou mais curto, se ele dura mais ou menos tempo. E aí a gente tem as figuras rítmicas que falam pra gente sobre essa duração. A intensidade, ela me fala sobre o volume do som, se o volume é mais forte ou se o volume é mais fraco. E eu tenho esses símbolos aqui, né, para representar pra gente essa ideia de volume. E por último, o timbre, que é a fonte sonora, que fala quem é que produz o som, ok? Só para a gente relembrar rapidinho. Então, os parâmetros do som são manipulados, né? Eu escolho um timbre, eu escolho o volume, eu escolho as figuras rítmicas, eu manipulo tudo isso para que eu consiga, então, gerar, sabe o quê? Vamos ver o que gera essa manipulação? Pode passar para o próximo, por favor? Os elementos da linguagem musical. Chegamos, então, agora no tema, de fato, da nossa aula. Manipulei aqueles parâmetros dos sons, eu gero esses elementos da linguagem musical para conseguir, então, atingir o meu sentido musical, para conseguir fazer, de fato, uma música. Os 3 elementos básicos da linguagem musical é o ritmo, a melodia e a harmonia. E aí eu coloquei, então, alguns instrumentos que dão para a gente a sensação do que já são esses elementos da linguagem musical. Um pandeiro, uma flauta e um violão. E aí você já consegue pensar qual que é cada um desses parâmetros dos sons?
Já dá, parâmetros não, né? Cada um desses elementos da linguagem musical, já dá para ter uma noção? Vamos perceber cada um deles? Vamos lá para o próximo slide. O ritmo, ele é uma subdivisão, presta atenção nisso, subdivisão de tempo em seções perceptíveis, grupamento de sons musicais por meio de duração e ênfase. O ritmo, a gente percebe ele de uma maneira muito intuitiva, sabe? Você tá lá parado, tá com um fonezinho de ouvido, escutando música, e você tá ali, ó, batendo o pezinho. Você não tá nem consciente de tá fazendo isso, mas você tá lá, batendo o pé, você tá sentindo o ritmo da música, você tá sentindo a pulsação da música, aquilo ali tá fluindo naturalmente. É uma percepção intuitiva nossa, essa percepção de ritmo, tá? Vamos ver exemplo de ritmo? Uma música que trabalha basicamente com ritmo. E aí eu trouxe repertório do PAS UNB primeira etapa, que a gente está no primeiro ano, né? Samba House, um grupo aqui de Brasília, tá? O grupo se chama Pato Bater com a música Samba House. Vamos escutar? Essa é uma música que você canta ela ou que você consegue reproduzir as batidas dela? Pá, 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 pá. Não é mais fácil você fazer isso do que você cantar essa música? Aqui é uma música que você começa a batucar junto com ela, não a cantar junto com ela. Os instrumentos aqui, eles enfatizam principalmente a parte rítmica da música. Você percebe a acentuação, você percebe a subdivisão de tempo aqui, tá? Então, o ritmo, ele é considerado o elemento mais básico da linguagem musical, porque ele é o único que pode aparecer sozinho. Os outros elementos, eles já vão ter naturalmente o ritmo dentro deles. Vamos lá para o próximo? Melodia. Notas musicais dispostas em sucessão num determinado padrão rítmico para formar uma unidade identificável. A melodia é aquela que nos ajuda a reconhecer uma música. Você escuta uma determinada música e você fala, mas eu sei que música é essa, e começa a cantar junto. Então, tem a ver diretamente com essa ideia de identidade da música. É a melodia que fica mais fácil no nosso ouvido, principalmente quando a gente vai para aquelas músicas da cultura de massa, lembram? Mais chiclete, a gente decora a música. Mas eu trouxe um exemplo aqui de melodia, que está bem isoladinha, né? Não é a música que vai ficar no nosso ouvido. Vamos para a melodia. Escutem, repertório da primeira etapa também. Vamos lá? Só esse trechinho pequenininho, coloquei um trecho com partitura, porque a melodia, a gente acompanha exatamente isso, notas mais agudas, mais graves, aqui eu não tinha as figuras de ritmo, isso aqui também é repertório da primeira etapa, é um canto gregoriano lá da Idade Média, falamos sobre isso naquela aula lá do terceiro ano que você vai assistir hoje à tarde, tá? Então, aqui eu tinha a melodia, o ritmo estava presente? O ritmo estava presente. Ele estava presente porque algumas notas, elas duram mais tempo e outras notas duram menos tempo. A duração está relacionada a essa questão do ritmo. Então, a melodia vai trabalhar com essa variação de altura juntamente com a variação de tempo. Vamos para o próximo elemento da linguagem musical? No próximo slide, a harmonia. Essa palavra harmonia, ela faz parte do nosso vocabulário. A gente fala de harmonia regularmente, né?
Então, por exemplo, você brigou com seu irmão, né? Quarentena, tá difícil pra caramba, e aí você queria assistir a aula da TV Justiça, mas seu irmão queria assistir desenho. Você falou bem assim, agora é o meu momento de estudar. Aí você teve ali uma briguinha com seu irmão. Aí sua mãe vira e fala bem assim, olha, vocês dois vão ficar de castigo, depois que a aula acabar, você vai pro castigo, tá bom? E vocês só vão sair do castigo quando os dois estiverem em harmonia, quando os dois estiverem em paz, quando os dois estiverem tranquilos. Essa palavra harmonia, ela fala justamente sobre uma combinação de notas que simultaneamente elas soam de uma maneira que realmente ela é agradável. Eu tenho uma sensação, assim, de estabilidade, isso é bom de ouvir, não parece que está, sabe, batendo, brigando as notas. E aí, esses sons, então, simultâneos, eles produzem acordes e a sua utilização sucessiva produz uma progressão de acordes. Quando eu coloquei a foto dos elementos da linguagem musical, eu coloquei um pandeiro para ritmo, pandeiro, né, o tempo inteiro ali, coloquei uma flauta, a flauta consegue fazer as melodias, uma nota depois da outra, e coloquei um violão. O violão, na hora que você passa a mão ali nas cordas, você toca várias notas simultaneamente, que seriam, então, esses acordes. Tranquilo até aqui? É muito fácil, não é? É muito fácil, mas essa é aquela matéria que cai na prova e que garante uns pontinhos a mais. Por isso que a gente tem que ficar ligado nela. Vamos lá para o próximo slide? Aqui a gente vai conseguir a harmonia e eu trouxe de novo o repertório do Paz. Essa música eu acho que vocês conhecem, pelo menos a maioria deve conhecer. Se a gente for pensar aqui pela fotinho, já coloquei o nome, né? A Marília Mendonça, ela faz a melodia. Ela tá ali cantando a melodia da música. E a harmonia está onde, professora? A harmonia é todo esse pessoal que está ali acompanhando. Vejam que eu tenho sanfona, eu tenho piano, tenho violão, sabe? Então, são esses conjuntos de notas simultâneas. Vamos escutar a harmonia dessa música? Vamos lá! O meu ouvido é garito, só me traz lixo, 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 você é prova disso, lixo, lixo, você é prova disso. E aí? Eu coloquei a Marília Mendonça ali, né, cantando um pedacinho, depois eu tirei a Marília Mendonça e deixei a parte harmônica funcionando, a parte de acompanhamento funcionando ali para a gente escutar, para a gente entender. A harmonia na música, a gente entende ela como aquele acompanhamento, sabe? Faz aquela cama ali para o vocalista, né, para o cantor, para o solista, para ele ter aquele conforto, ficar tudo mais bonito, tudo mais interessante. Tranquilo até aqui? Tá acompanhando bem? Então, vamos refazer lá o nosso mapinha conceitual? O do professor tá ali, todo anotado. O que é música, matéria-prima da música, som. O som se divide em dois tipos, ruído e nota musical. Esses dois tipos de som estão presentes na música, mas eu tenho um som que é musical e um som que não é musical. O som musical, ele vem a partir de uma ideia intelectual. A ideia intelectual seleciona, ordena e dá sentido ao som ao manipular os parâmetros dos sons, que é altura, duração, intensidade e timbre. Quando esses parâmetros do som são manipulados, a gente gera, então, os elementos da linguagem musical, que são melodia, ritmo e harmonia. Chegamos até aqui, tranquilo, não é? Vai cair desse jeito na sua prova. Estou sentindo que vai ser assim. Vamos para o próximo? E aí, a gente tem mais uma partezinha que é importante. A forma como as melodias ou a melodia é trabalhada gera, anota essa palavra, as diferentes texturas. Anota bem grande agora. Então, você está lá, né, no seu caderno, está lá. Manipulação dos parâmetros do som gera os elementos da linguagem musical, ritmo, melodia e harmonia. Você vai puxar uma setinha de melodia e colocar textura. A gente vai trabalhar com basicamente 3 tipos de textura. Existem 4, mas a gente vai trabalhar com 3, tá bom? Deixa essa quarta ali de lado que ela não importa pra gente não.
A textura monofônica, e aí a palavra já dá um spoiler pra gente, né? Mono, um. Fônica ou fônico está relacionado a som. Então, textura monofônica é aquela que tem só uma melodia. Eu só consigo ouvir uma melodia, mais nada além disso. E aí eu coloquei aqui aquele trechinho, né? Tá só a imagem, tá bom? Daquela música que nós já ouvimos quando falamos de melodia. Tinham várias pessoas cantando, mas essas pessoas cantavam uma única melodia. Todo mundo cantava a mesma coisa, não tinha harmonia, não tinha acompanhamento, não tinha um violão acompanhando, não tinha um piano, nada. Só a melodia. Essa é a textura monofônica. Hoje em dia a gente tem poucas músicas com essa textura. É quando você entra lá no YouTube, e aí você vê alguém cantando a capela. É só a voz. Isso é monofonia. Tranquilo, não é? Muito fácil. Vamos para o próximo aqui? Pode passar. Textura polifônica. A textura polifônica, o nome fala de novo para a gente, poli, muitos. Fônico, fônica, tanto faz, sons. Muitos sons ao mesmo tempo. Mas são qualquer tipo de som? São sons, né, de melodias diferentes que são tocadas simultaneamente. Então, é quando eu tenho duas ou mais melodias executadas simultaneamente. Trouxe de novo o exemplo do repertório do Paz da primeira etapa. Aqui é o cânone do Pachelbel. E a gente vai conseguir perceber o seguinte. Essa violinista que está bem aqui, né, essa primeira aqui, ela vai começar a tocar uma melodia. Essa mesma melodia, um tempinho depois, vai ser imitado pela outra violinista. E logo depois, a mesma melodia vai ser imitada por uma terceira violinista que vai aparecer aqui, do ladinho. Ela não está aparecendo agora nessa imagem. E a gente vai perceber que, enquanto essa daqui toca a melodia que apareceu, essa aqui começa a tocar uma outra melodia. Então, você começa a ter um monte de informação simultaneamente. Então, são várias melodias, duas ou mais, na verdade, que são executadas ao mesmo tempo. Vamos escutar o cânone do Pachelbel para entender a polifonia? Pode colocar, por favor? E aí, conseguiram perceber as melodias passando ali entre as violinistas? E essa melodia, então, ela fluía, mas a outra não parava de tocar. Não funciona como acompanhamento, funciona de fato como muitas melodias. É o caso de um coral, por exemplo, né? Que eu tenho várias vozes, eu tenho as vozes femininas, as masculinas, todo mundo ali cantando junto, ok? Essa é a polifonia. A nossa próxima textura, eu falei que a gente ia falar de 3, né? Vamos lá para a próxima. Textura homofônica. A textura homofônica, homo fala para a gente, né, o mesmo, tá? Então, uma ideia de mesmo som, mas diferente de monofônica. Aqui eu tenho uma melodia, mas essa melodia, ela vem com um acompanhamento harmônico. Ela tem um acompanhamento harmônico além da melodia principal. Se a gente puder fotografar, a gente vai conseguir perceber o vocalista em primeiro plano e o acompanhamento em segundo plano. Professor, é igual a harmonia ali que você mostrou da Marília Mendonça? Exatamente igual. Marília Mendonça fazendo melodia e todo aquele grupo de instrumentistas fazendo, então, a harmonia, fazendo o acompanhamento. Mas, para a gente não se repetir, eu trouxe uma outra obra do repertório também da primeira etapa, uma obra chamada Zero. Vamos escutar aqui um trechinho para entender isso aqui, a homofonia? A gente fica mordido, não fica. Tem de lave o teu jeito de olhar.
passar. E aí? Perceberam? A gente poderia colocar o vocalista principal, o Lineker, ali numa foto bem na frente, do jeito exatamente que está. E todo o acompanhamento atrás, tudo em segundo plano. Concordam comigo? Certinho ali? Então, essa é a nossa textura homofônica. Professora, e qual que é a textura, por exemplo, de samba house, do grupo Patubatê, que você colocou pra gente como exemplo de ritmo? Ali eu não vou falar de textura, porque eu tenho uma obra essencialmente rítmica. A obra, ela trabalha a parte rítmica, ela não explora esse lado melódico. Embora, em um outro trecho mais na frente, tenha um violino tocando melodia, sabe? Ela explora a parte rítmica. A textura, ela está relacionada à forma como a melodia é trabalhada dentro da música. Então, quando eu tenho uma melodia, eu tenho uma monofonia. Quando eu tenho duas ou mais melodias simultâneas, eu tenho uma polifonia. E quando eu tenho uma melodia com um acompanhamento, um violão, um piano, uma banda, eu tenho a textura homofônica. A maioria das músicas que nós escutamos atualmente, elas trabalham com essa textura homofônica. Se você, escutar, você vai perceber exatamente isso. A grande maioria tem a melodia principal e essa parte de acompanhamento. Tranquilo até aqui? Dominou tudo? Eu acho que tá, bacana. E, gente, essa é a questão de prova mesmo? Professor, isso cai na prova? A gente vai ver que cai. Pode passar o próximo, por favor? O que é isso? A prova. A nossa prova está aqui e eu vou mostrar que isso cai na nossa prova. Vamos lá para esse texto aqui, tá? Prova do PAS de 2018, primeira etapa. Peguei lá o caderno sucata. Conhecida por sua erudição em diversas áreas, a abadesa, poetisa e mística cristã medieval Hildegard von Bingen, cuja vida e obra tem atraído a atenção crescente de estudiosos de diversas áreas desde a segunda metade do século XX, escreveu tratados teológicos, médicos e de botânica, além de ter concebido uma língua artificial conhecida como língua ignota. Ela também escreveu o que se acredita ter sido o primeiro drama musical sacro, Ordo Virtutum, além de 77 cantos religiosos, incluindo o Spiritus Sanctus Vivificans Vita. A respeito da obra Spiritus Sanctus Vivificans Vita, de Hildegard von Bingen, julgue os itens que se seguem. Aí, eu quero dar uma dica aqui para vocês. Vão prestar atenção no seguinte. Na hora que a gente está fazendo prova na escola, é muito importante que a gente leia a prova toda, que a gente faça com muita calma, com muita tranquilidade. A gente tem tempo para isso. Mas quando a gente vai fazer uma prova do Enem, uma prova do PAS, uma prova do vestibular, o coração tá igual o meu agora, no ao vivo, entendeu? Tá assim, ó, sabe? Dá um nervoso, tá aqui. Vocês não imaginam como é que é, né? O pessoal ali, ó, eles dão risada da gente, sabe? Mas é uma risada do bem, para dar aquela força. Então, o coração tá acelerado, você tá pensando, ó, o estômago dando cambalhota, e aí você não tem muita noção do tempo, porque você não está nem com o relógio. E aí você precisa ganhar tempo, você precisa fazer uma prova de qualidade. Aí tem uma dica esperta para vocês. Presta atenção nisso aqui. Eu tenho texto, eu tenho o que a questão quer que eu faça e eu tenho, no caso aqui, é uma prova do PAS, os itens, né? A gente fala de questão quando a gente fala do Enem, mas quando a gente fala de PAS, a gente fala de itens. E aqui a gente está falando de PAS. Qual que é a ideia mais lógica que tem? O texto, ele tinha um monte de informação interessante sobre uma compositora, mulher, na Idade Média, super à frente do tempo, sabe? Um exemplo de mulher. Mas ele me acrescenta uma parte cultural interessante. Mas será que ele colabora com os itens? A ideia é a seguinte: quando a gente pega a prova do PAS, a gente vai naquele pedacinho onde fala pra gente o seguinte: o que o item quer saber? Eu venho direto aqui, é para eu julgar os itens. Eu venho nos itens
Porque às vezes eu não preciso ler o texto para responder o item. Às vezes a informação que eu preciso para responder o item não está no texto. Ele não vai agregar naquele momento. Quem lê com pressa, lê 2 vezes, porque não entende o que leu, porque fica em dúvida, sabe? Quando você vem direto no item e você fala bem assim, eita, melhor eu ir no texto. Você sabe exatamente o que procurar no texto, qual informação é. Vamos para os itens então para a gente ver se precisamos, né, do texto. A gente precisava do texto, a gente já leu aqui porque a gente está com tempo, está em aula e aqui é o momento de treinar isso, tá bom? O item 28 então da nossa prova fala o seguinte: na melodia da obra em questão, predominam os graus conjuntos, especialmente nas sequências de notas escritas sobre uma única sílaba. Não sei responder isso. Claro que sabe. A gente escutou essa música na aula. Foi o meu exemplo de aula, de melodia. A música de Aldegar, aquele canto gregoriano, né? A gente tem que chegar na prova do passe conhecendo o repertório. Não esqueçam disso. Tem que conhecer aquele repertório todo e que tá maravilhoso, tá bom? E aí você fala bem assim, nossa, eu não tô lembrando agora. Você vai estar lembrando sim, porque você com certeza escutou, trabalhou essa obra com calma. Aí ele fala que nessa melodia predominam graus conjuntos. Graus conjuntos, então, é uma notinha bem pertinho da outra. Em vez de eu ter um salto, em vez de eu subir 3 degraus por vez, o grau conjunto é como se ele sobe um degrau, desce um, sobe mais um, desce mais um, sabe? Fica todo mundo ali pertinho, todo mundo vizinho. E especialmente na sequência de notas escritas sobre uma única sílaba. Vocês lembram que eu coloquei a foto da partitura? Era desse jeito? As notas eram pertinhas? Cadê? Faz um ok pra mim aqui, pra eu ter uma plateia, assim, uma galera me ajudando. Sim ou não? Ó, a galera aqui, pá! Certo esse item. Certo, não tem dúvida. Vamos conferir já já. O item seguinte, vocês estão no certo? Vocês estão junto com o pessoal aqui? Beleza, então, vamos ver. O item seguinte fala, a referida obra é um dos primeiros exemplos de composição polifônica da história. Saltou aos olhos a palavra polifônica, não saltou? Porque essa é a informação que ele quer saber. A referida obra é um dos primeiros exemplos de composição polifônica da história. Gente, meu exemplo foi em qual textura? Meu exemplo foi justamente em relação à textura monofônica. Tem um monte de gente cantando uma única melodia. Vamos conferir isso, professora? Vamos conferir. Cadê? Pode passar aqui para mim. Aqui eu coloquei um trechinho. Aqui, ó, uma sílaba, tá vendo? E a gente tem um pequeno salto aqui, mas as outras notas, elas estão bem pertinho. As notas estão muito pertinhas uma da outra. Então, na melodia da obra em questão, predominam graus conjuntos, especialmente na sequência de notas escritas sobre uma única sílaba. O item tá, pode colocar lá, o gabarito, certo. A galera aqui, ó, gabaritou. Vocês também, eu tenho certeza. O 29, então, cadê o gabarito pra gente? Errado, porque não é polifonia, é monofonia. É assim que cai na nossa prova. Para que eu tenha um bom desempenho nessa prova, eu preciso conhecer o repertório musical. Eu preciso conhecer o repertório de todas as obras, na verdade. Isso me deixa um passo à frente, mais pertinho daquela aprovação que a gente sonha com ela, mais pertinho de entrar na UNB, conseguir uma vaga bem bacana, certo? Né? Pode passar para mim, por favor? Galera, deixo para vocês mais uma vez aquela nossa salinha de aula, onde todo o material está disponível para vocês. Esse aqui é o código dessa Google Sala de Aula, mas só funciona para a galera que tem o @edu ou o @se. Nessa sala de aula, a gente tem o material da minha aula passada de História da Música Ocidental, que vale para todo mundo. Além do material que eu não coloquei porque eu não queria dar um spoiler para quem já está lá, eu vou colocar ele hoje à tarde. Eu vou colocar o material dessa aula. É um espaço para a gente bater um papo, para a gente tirar dúvidas sobre repertório, para a gente falar sobre as obras do Paz, tá bom? Porque eu quero muito ajudar vocês, eu quero muito participar dessa jornada de vocês rumo aos sonhos, tá bom?
Lá na escola que eu trabalho, no SED 04, a gente tem feito um trabalho muito bacana relacionado a essa questão, né, de paz, de Enem. Isso é muito importante, tá? Porque nós realmente acreditamos em uma educação que transforma. Eu quero agradecer muito, muito, muito a vocês por terem assistido a aula, dar aquela esticada agora, porque o que vai vir na sequência, ó, são aquelas aulas para garantir a aprovação. Ah, mas sou do primeiro ano. Assiste também, que vale a pena você continuar até o fim da manhã, porque é só uma galera muito boa, muito massa, que está vindo aqui para fazer aquele trabalho, pessoal. Dá para revisar ainda? Fazer aquela revisão certinho? O que é música agora, você vai responder para o seu pai o seguinte, na hora que ele falar assim, olha, isso que você está ouvindo não é música? Música era no meu tempo. Você vai falar bem assim, pai, música é atemporal. Isso aqui é uma reprodução sonora com intenção musical. O compositor queria fazer música, então isso é música sim. Se não é agradável aos seus ouvidos, não tem problema, porque esse conceito já caiu por terra. Tá na ponta da língua essa resposta, galera? Pessoal, eu espero que vocês estejam bem felizes, que os seus sonhos se realizem. Um beijo grande para vocês, um forte abraço, se cuidem, cuidem dos seus, fiquem em casa e vamos nessa salvar vidas. Combinado?